Graça e paz, irmãos. Hoje é um motivo de muita alegria para nós estarmos reunidos, porque hoje nós novamente anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E ao anunciarmos a morte do Senhor, nós anunciamos o maior ato de misericórdia, que foi alguém dar a vida por nós. Esse é o ápice da misericórdia de Deus. Então hoje é um dia de anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Você sabia que Deus é misericordioso? Que as misericórdias dEle são as razões de nós não sermos consumidos? Que hoje nós estamos aqui pela eterna misericórdia de Deus através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Você imagina onde você poderia estar nessa noite se não fosse a eterna misericórdia do Senhor? Se não fosse o Senhor ter nos resgatado de uma vida de maldade, de uma vida infeliz, e ter nos dado toda a riqueza que temos em Cristo Jesus, de ter nos tornado os mais bem-aventurados dessa terra, de ter nos feito um povo eleito, uma nação santa, um povo escolhido por Ele. Essas são as misericórdias do Senhor. E é por isso que estamos aqui, para anunciá-las, para mim e para você também. É necessário que nós sempre falamos em misericórdia. Porque o diabo, o nosso adversário, ele vive, irmãos, nos confrontando e ofuscando a nossa visão espiritual e não nos deixa alcançar o ápice da misericórdia de Cristo. Mas você pode ter certeza nessa noite que hoje você está aqui por causa da misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor não para aqui, ela vai adiante, porque está escrito na sua palavra em Filipenses que diz: aquele que em vós começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Essa é uma misericórdia plena. Precisamos então aprender com o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, a sermos misericordiosos. Nós vivemos por misericórdia. Estamos aqui por misericórdia. O Senhor nos livrou do laço, nos livrou da hiena de fogo. Vive sendo misericordioso conosco. Então nós precisamos aprender a sermos misericordiosos. Porque muitas vezes nós deixamos a misericórdia e optamos pela nossa verdade, que é uma verdade abstrata, é uma verdade só nossa. Porque a verdadeira verdade nos ensina a sermos misericordiosos. Eu e você estamos aqui não por nada que nós pudéssemos ter feito, mas nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. E o Senhor é misericordioso. Ele quer nos ensinar a ser misericordiosos. Quando você olha para os elementos, você pode ter no seu coração que esse foi o maior ato de misericórdia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não morra, ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a misericórdia de Deus para nós. Essa é a misericórdia que nós precisamos pregar, para mim e para você. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 23. Nós precisamos anunciar a morte do Senhor. Então nós vamos entrar agora um pouco no indo à cruz. O Senhor indo à cruz. Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor. Te pedir que o Senhor abra a porta da palavra. Que nós possamos ser iluminados pela Tua palavra, Senhor.
porque não queremos usar a Tua palavra, mas queremos que a Tua palavra nos use, Senhor. Porque sabemos que a Tua palavra é a verdade. Que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra nos livra de todo mal, Senhor. Que a Tua palavra não nos deixa confundir, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, tira todo o espírito de engano do nosso meio e que apenas o nosso Senhor Jesus Cristo seja iluminado no nosso meio, Senhor. Queremos que o Senhor cresça, por isso te pedimos, Senhor, fica conosco. Porque para onde iremos, se só Tu tem as palavras de vida eterna, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, nos ajuda nessa noite a tocar na Tua palavra, Senhor, com santo temor e tremor. Abençoa, Senhor, a boca que fala e os ouvidos que escutam a Tua palavra, Senhor. Nos dê, Senhor, espírito de sabedoria e revelação, para que verdadeiramente o Senhor possa crescer no nosso meio. Te pedimos isso, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali, versículo 33, quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus a ter esse olhar misericordioso. Esse verdadeiramente é um olhar de misericórdia. Mesmo o Senhor Jesus, na sua mais alta angústia, Ele teve um olhar de misericórdia. Ele olhou para aqueles que estavam fazendo mal e Ele ainda pediu ao Pai que tivesse misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos entender o olhar do Senhor Jesus. A palavra diz lá em 1 Samuel 16:7 que o Senhor não é como homem. O Senhor não vê a aparência. O Senhor vê o interior. Por isso, nosso Senhor Jesus tem esse olhar de misericórdia conosco. Apesar de muitas vezes nós, irmãos, não entendermos, como que o Senhor chamou aquele irmão. Aquele irmão não dá fruto. Mas o Senhor não vê como nós, irmãos. O olhar do Senhor Jesus é um olhar misericordioso. Hoje o Senhor Jesus volta a olhar para você com misericórdia. Por isso nós precisamos pregar a morte do Senhor até que Ele venha. Quando o Senhor Jesus olha para mim hoje e para você, o seu olhar ainda é misericordioso. Porque Ele não desiste de mim e de você. Nós podemos até desistir dele, nos afastarmos dele, andarmos por longe dele, deixarmos as coisas espirituais em segundo plano e procurarmos as coisas que nos fazem bem. Mas o Senhor Jesus nunca desiste de mim e de você. Às vezes você mesmo não entende. Como que o Senhor me chamou? Como que o Senhor me escolheu? Porque a palavra diz que Ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Ele. E essas perguntas vivem no coração do crente. Porque nós precisamos novamente pregar a morte do Senhor. Nós precisamos trazer na nossa memória aquilo que nos traz esperança. E por causa do pecado, nós ofuscamos os nossos olhos espirituais. E nos afastamos do Senhor. Porque pensamos que o Senhor nos julga ou nos olha com os olhos julgadores. Mas hoje, irmão, os olhos do Senhor estão em cima de nós com misericórdia. A palavra diz para nós anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Então talvez você e eu precisa lembrar que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados. Morreu por os seus atos pecaminosos. Por que os elementos ficam expostos para nós ver? Para nós lembrarmos da morte do Senhor Jesus. E essa lembrança nos traz um conforto.
nos traz um alento. Não pense que o Senhor desistiu de você. O Senhor nunca desiste do seu filho. Você olha para nós que temos filhos, eu olho para minha filha e penso, eu nunca vou desistir da minha filha. E o Senhor também nunca desiste de nós. Por mais longe, irmãos, que nós podemos andar, o Senhor nunca desistiu de você. O Senhor está te esperando de braços abertos, porque Ele é um Pai de amor. Ele é o Pai que perdoa os nossos pecados. Precisamos hoje pregar a morte do Senhor. E quando pregamos a morte do Senhor, marque isso, irmão, nós pregamos misericórdia. Lembra-se? Qual foi o maior ato de amor que a humanidade pôde observar? Foi a morte do Senhor. Então, quando pregamos a morte do Senhor, nós pregamos misericórdia. Amém? Você olha para o Senhor Jesus e os seus discípulos. Talvez os discípulos que o Senhor Jesus escolheu, aos olhos mundanos, seriam más escolhas. Pessoas totalmente incapacitadas de seguir o Senhor. Ou seja, o mestre tinha muita diferença dos seus discípulos. Ele não escolheu os mais letrados, ele não escolheu os mais magistrados, mas ele escolheu os seus discípulos. E ele o amou até o fim. E ele usou de misericórdia com todos eles. Nós vemos a vida dos discípulos, né? No começo da vida dos discípulos, eles eram terríveis, né? Você lembra lá de Tiago e João? Isso está lá em Lucas capítulo 9, verso 54. O Senhor passou por Samaria e foi aos samaritanos, e os samaritanos não quiseram receber o Senhor Jesus. Aí Tiago e João olharam para o Senhor e disseram: Senhor, você quer, nós mandamos descer fogo do céu e consome todo esse pessoal, como Elias fez. E o Senhor Jesus olha para eles e usa novamente a sua misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando aprendemos um pouco do Senhor, rapaz, nós começamos a deixar de usar de misericórdia. Então você olha para Tiago e João, andavam com o Senhor, viam o Senhor exercer misericórdia, e eles querem fazer descer fogo do céu, e que consumissem todos aqueles samaritanos. E o Senhor continuou com eles, o Senhor não desistiu deles. Assim, irmãos, como o Senhor não desiste de mim e de você. Sabe por quê? Porque o nosso olhar humano consegue só ver aquilo que está na nossa frente, mas o olhar de Deus, Ele não vê só o presente, Ele vê o passado, o presente e o futuro. Quando você olha para algum irmão que talvez faça algum mal para você, você precisa entender que mesmo você sem entender, você precisa exercer misericórdia, porque o Senhor é misericordioso. Porque talvez hoje ele haja desse jeito, mas daqui 5 anos ele vai mudar. Assim como você vê João nas suas cartas, não dá para você acreditar que é esse mesmo João que queria que descesse fogo do céu e consumisse aquele povo. Ele foi chamado o apóstolo do amor. A misericórdia do Senhor transformou ele de uma pedra bruta numa pedra preciosa. Marque essa lição, irmão. A misericórdia transforma. Amém? Nós não fomos chamados para julgar, mas somos agentes de misericórdia, porque a misericórdia transforma. Você pode usar o teu exemplo também, o exemplo de Pedro, né? Quando chegou os soldados com o sumo sacerdote, Pedro pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. O Senhor olha para ele e não se acredita, né? Porque Pedro, ele era muito forte nele mesmo. Essa lição de Pedro quer nos ensinar que nós queremos fazer a obra do Senhor com as nossas próprias forças.
E quando nós fazemos isso, nós não conseguimos exercer misericórdia. Porque, irmãos, nós somos muito terríveis nesse aspecto. É muito fácil nós julgar os outros. Difícil é ter misericórdia. Porque quando aprendemos um pouco do Senhor Jesus, já começamos a nos encher de nós mesmos. E nós precisamos nos esvaziar. Porque quando nós enchemos o nosso ego, nós somos ditadores. Mas quando nos esvaziamos, nós somos misericordiosos. Quando nós nos enchemos de nós mesmos, nós usamos 2 pesos e 2 medidas. Uma para nós e uma para os irmãos. Nós queremos que os irmãos andem tudo bonitinho. Mas nós podemos andar meio relaxado. Essa era a vida dos fariseus. Esse era o fermento dos fariseus. A hipocrisia. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós somos hipócritas. Mas quando nós estamos vazios de nós e cheios de Cristo, nós somos misericordiosos. Então nós começamos a ter um olhar misericordioso. Precisamos ser misericordiosos uns com os outros. E aí sim nós vamos ter frutos de misericórdia. E esses frutos são para o nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo também dos discípulos é quando as crianças chegaram perto do Senhor Jesus. Isso está lá em Lucas capítulo 18. Né? As crianças queriam tocar no Senhor. E os pais traziam as crianças. Mas aquilo incomodava os discípulos. Né? Talvez aquela bagunça incomodava os discípulos. E eles, cheios de si, porque estavam num processo de transformação, eles falaram: não tragam as crianças aqui. Esse barulho já está incomodando. E o Senhor Jesus mostra para eles de novo como eles devem exercer misericórdia. Porque o juízo é de Deus e nós queremos exercer juízo. Isso nos mostra que nós estamos cheios de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar e nos encher do Espírito Santo. E o Senhor Jesus diz para ele: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E ele disse mais ainda: quem não se tornar como uma criança dessa aí, não pode entrar no reino do céu. Porque o reino do céu é dos pequeninos, daqueles que se esvaziam para que o Senhor vos encha. Você está vendo, irmão? Quanto jugo, quanto fardo nós botamos uns nos outros, porque não somos misericordiosos, porque somos pequeninos. Por isso Paulo fala novamente: com leite tenho que trazer para vocês, porque vocês já eram para ser mestres. Mas como não são, nós precisamos tomar leite novamente. Porque um homem cheio de Deus é um homem cheio de misericórdia. Um homem que falta o Espírito Santo de Deus é rancoroso. Tudo para ele, nada está certo. Precisamos seguir os passos do Senhor Jesus. Ver o olhar e ter o olhar do Senhor Jesus. Quando você olhar para um irmão aí, olhe para um irmão. Estou olhando para o Júnior. Você tem que ter em mente, irmãos, que por mais que esse irmão seja um problema para você, o Senhor morreu por ele. O Senhor escolheu ele. Você tem diferença com ele? Tenho. Precisamos tirar essas diferenças nossas, Júnior. Porque o Senhor morreu por você. Então eu tenho, a palavra diz: a ninguém deves nada a não ser o amor. Eu te devo o amor, porque foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. Então qual é o meu ato que eu tenho que ter com você? Te subjugar? Colocar um jugo nas suas costas? Não. Aquele que nos julga é o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos ter misericórdia. Irmão, nós precisamos nos considerar com misericórdia. E crer que a obra é do Senhor. A obra não é minha, não é sua. Você pode querer fazer do seu jeito, mas do seu jeito não vai funcionar. Você só vai trazer morte para a igreja.
Mas quando nós nos submetemos à autoridade do Espírito Santo, aí nós trazemos vida para a igreja. E o que a igreja precisa entender é que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Tenha misericórdia, porque a misericórdia, ela prevalece no juízo. Se você usar de misericórdia, vai ser usado de misericórdia com você. Se você julgar de juízo, o mesmo juízo que você está julgando, você vai ser julgado. Por isso que a misericórdia, ela prevalece sobre o juízo. Amém? Não queira ser o que nós não somos. Nós precisamos olhar para os irmãos com olhos misericordiosos. E lembrando que nós somos pecadores. Lembra que Paulo disse, dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Miserável homem que eu sou. Como que Paulo se achava? Pecador. Quando você olhar para você mesmo, eu preciso me achar pecador. Mas quando eu olhar para os irmãos, eu preciso ver homens e mulheres santas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E quando você faz esse círculo, todos nós nos achamos santos e irrepreensíveis. Porque eu olho para o Júnior e vejo ele um santo. Quando olho para mim, me vejo um pecador. Mas quando ele olha para mim, vê um santo. E quando ele olha a si mesmo, ele vê um pecador. Essa é a fórmula de conseguirmos andar em comunhão. Por isso que a palavra diz, considerai os outros superiores a vós. Amém? Você vê lá na conversão de Pedro, capítulo 1, verso 42 de João. Vamos ler, irmãos? Quando o Senhor chamou Pedro, quando levaram Pedro a Jesus, Jesus olhou firmemente para Pedro, né? Certo? Olhou, isso vai dar um trabalhinho. Mas esse vai ser um grande servo de Deus. Diz que Jesus olhou firmemente nos olhos de Pedro e disse, tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Essa é a transformação da misericórdia. A misericórdia do Senhor é a razão de estarmos aqui. Você foi chamado primeiro por misericórdia. Porque ninguém chamaria você do jeito que você era. Por isso, se você olha para a vida dos apóstolos, você vê uma transformação. Eles foram transformados. Eles foram modificados através da vida do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós precisamos ser agentes de misericórdia, porque através da nossa vida misericordiosa, os irmãos vão sendo transformados. Se nós queremos subjugar os irmãos, você só vai arrumar contenda. Mas quando você usa de misericórdia, o amor do Senhor nos constrange. E essa misericórdia traz frutos, mudança interior. O Senhor era um homem misericordioso. E lá no capítulo 23 de Lucas, vamos voltar lá. Nós podíamos ficar a noite inteira falando sobre a vida de Pedro, né? Para mostrar a misericórdia do Senhor sobre Pedro. No capítulo 16 de Mateus, quando o Senhor Jesus pergunta, né, para o povo quem eles achavam que Jesus era, Pedro diz, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor diz para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Eu também te digo, tu és Petros, uma pequena rocha, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E Pedro saiu todo bobo dali,
E lá embaixo, um pouquinho mais abaixo, o Senhor já prevê o que vai acontecer com ele, e Pedro já diz: não te faça nenhum mal. Não, Senhor. E o Senhor diz para ele: para trás de mim, Satanás. Amém? Pedro sempre querendo fazer a obra do Senhor do jeito dele. E quando nós queremos fazer a obra do Senhor do nosso jeito, como fica bom aos nossos olhos, nós colocamos o diabo na frente, irmão. Ixi. Então não somos mais guiados por Deus, mas somos guiados pelo diabo. Porque a nossa carne se inclina só para o mal. O irmão Marcelo sempre diz, né? Nós somos uns carros, mas nós somos carros fora do eixo. Se soltar nós vamos para o mal. Nós vamos agarrar o mato. Se soltar a nossa carne agarra o mato. Por isso, quando nós tentamos fazer a obra do Senhor do nosso jeito, nós agarramos o mato. E só arrumamos problemas. Precisamos escutar a voz do Senhor Jesus. Capítulo 22, verso 31. O Senhor Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Imagina a mente de Pedro, né? O primeiro apóstolo, aquele a quem Deus revelou o Filho. Jesus disse que deu as chaves para ele. E agora o Senhor diz para ele: tu, quando te converterdes, ajuda os teus irmãos. O ego de Pedro já... E Pedro diz assim para o Senhor. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. Então você vê Pedro querendo servir o Senhor dele mesmo. Não, Senhor, eu vou contigo. Se tu for para a cadeia, eu vou junto. Se tu for para a morte, eu vou junto. Esse é um irmão que acha estar pronto. Porque quando nós achamos estar pronto, nós enganamos a nós mesmos. Gálatas 6 diz assim, né? Aquele que acha alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, e a verdade não está nele. Quando nós achamos ser alguma coisa, e o interessante que é só os irmãos que se acham que colocam julgos sobre os outros irmãos. Porque aquele irmão que considera os outros superiores a ele, ele vai tratar com cuidado dos santos, dos filhos de Deus. Mesmo quando nós nos admoestarmos, precisamos ter cuidado, porque nós estamos lidando com filhos de Deus, com aqueles que o Senhor morreu por eles. Por isso hoje nós precisamos pregar as misericórdias de Deus. E não pense que com isso eu eximo os irmãos de falar a palavra. Porque quando nós falamos a palavra, nós não estamos colocando julgo, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mesmo uma palavra lida conforme as Escrituras, ela pode ser usada para manipular as pessoas. Mas quando nós deixamos a palavra de Deus nos usar, aí nós trazemos transformação. Irmãos, até uma exortação é um ato de misericórdia. Quando nós nos exortamos é por misericórdia. Porque a misericórdia quer dar frutos em nós. E precisamos olhar para a misericórdia de Deus. Você está aqui por causa da misericórdia. Não deixe Satanás embotar a sua mente, ofuscar a sua visão. O Senhor nunca desistiu de você. Você corre às vezes para longe dele, mas o Espírito Santo corre atrás de você.
É por isso que nós estamos aqui, para pregar as misericórdias de Deus. E hoje, nenhum de nós aqui pode se achar, porque nós só estamos aqui por causa de um. É Ele que nos transformou. Ninguém pode fazer nada por nós, a não ser o Espírito Santo de Deus, através desse ato de justiça, porque Ele morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Por mais que alguma altivez possa estar crescendo no seu coração, tire isso do seu coração. Aprenda com o Senhor Jesus. Ele sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele humilhou-se a si mesmo. Nós precisamos nos humilhar, irmãos, diante desse sacrifício todo-poderoso. É porque dele, por ele e para ele que são feitas todas as coisas. E é por ele que nós estamos aqui. Amém? Então Pedro se achava. E logo o Senhor Jesus foi preso. E quando o Senhor Jesus foi preso, ele quis se mostrar para o Senhor Jesus. Né? Assim como uma criança chega para um pai e diz para o pai: pai, eu já sou homenzinho, já sou forte. Nasce um bigodinho, ele vai: pai, olha só, pai, nasceu um bigode. Né? Ó aqui, irmão, a minha barba já está fechando. Ó. Era só um pouquinho aqui, agora já está fechando. Assim somos nós, quando estamos pequeninos na fé ainda. Porque um homem crescido, ele não precisa estar dizendo que ele tem barba, porque a barba todo mundo vê. Um homem, quando ele está crescido, ele não precisa dizer para o outro: ó, o Júnior, eu sou um homem, tá? Não precisa disso. Mas quando somos pequeninos, e estamos aprendendo as coisas do Senhor, nós queremos deixar as nossas qualidades sobressalentes, ou queremos sobressair aos outros. E quando fazemos isso, caímos no erro dos fariseus, que por fora até eram bonitos, mas o Senhor diz para ele: por dentro, eles são sepulcros caiados, cheios de morte e miséria. Não é verdade? Como é bom nós aprendermos a sermos humildes. Nós estávamos acostumados, né, a chegar numa reunião e aquela pessoa que ia falar, ela empolava o peito, impostava a voz, né? Era uma coisa tão engraçada, né? Olhando hoje, como era engraçada, né? Como era um teatro. Quanto tempo nós fomos enganados. E muitos desses subjugavam os irmãos, né? Você pecou. Chamavam, algumas denominações chamavam o irmão: vem cá, irmão, vendo esse irmão aqui? Nós precisamos botar ele em disciplina. Ele pecou e hoje você não vai partir o pão, ou não vai cear. Que ato terrível de hipocrisia, que ato impensável. Como eu, que não sou o dono da mesa, vou proibir outro irmão que foi convidado à mesa a cear e a participar do corpo de Cristo? A Bíblia diz: cada um examine-se a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Não podemos ser assim, irmãos. Precisamos tirar essas coisas da nossa mente, porque essas coisas não vêm do Senhor. O Senhor Jesus convidou todos nós para cearmos. Sabe por quê? Porque quando nós anunciamos a morte do Senhor, nós estamos falando para os irmãos que o Senhor continua perdoando pecados. E quem sou eu para dizer: os teus pecados não são perdoados, você não vai participar? Se o Senhor me mandou anunciar a morte dele, irmãos, o pecado de vocês continua sendo perdoado, porque o nosso Senhor é um Deus de misericórdia. E Ele precisa tratar com essa hipocrisia. Amém? Pedro, quando os guardas chegaram para prender o Senhor, ele já estava lá. Mas lembre-se, irmão, que Pedro era um santo de Deus. Mesmo fazendo tudo isso, o Senhor nunca deixou de ter misericórdia dele. E por isso, ele foi um dos maiores apóstolos. Por isso que Deus, mesmo
Você e eu olhando para essa vida regressa de Pedro, você olha para ele e você diz, poxa, como que o Senhor viu isso? Talvez quando você olhe para mim, você também possa achar isso. Poxa, como que o Senhor foi falar com esse irmão aí? Como é que o Senhor foi escolher o Júlio, Senhor? Como é que o Senhor foi escolher o Juarez? Mas você não vê como Deus. Deus está vendo ele, está dizendo para mim e para você, que nós estamos entre irmãos. E o Senhor começou uma obra em cada um de vocês. E Ele há de completar até o dia de Cristo. Uns serão mais fáceis. Uns mudarão mais rapidamente. Outros mudam com mais dificuldade. Mas todos nós, que aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que entramos na vida de Deus, todos nós seremos aperfeiçoados através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro já se levanta, já pega a espada, porque ele andava com uma espada. A Bíblia diz que ele andava com a espada. E pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O Senhor olha para ele de novo. Ô Pedro, de novo. Como nós devemos olhar para os irmãos e dizer, pô irmão, de novo irmão. Ô irmão, de novo errando a canção, irmão. Eu te amo em nome de Jesus, irmão. Amém, irmãos? Precisamos ter misericórdia. Ô irmão, aquele irmão não é fácil, ele pensa totalmente diferente de mim. Ô irmão, lembre-se que Pedro incomodou muito o Senhor. E nós temos muitos que vão nos incomodar. Esses são aqueles que nós precisamos exercer misericórdia. Sabe, irmão, se aproxime daquele que te incomoda. Porque geralmente o erro está em você e não nele. Aí o Espírito Santo vai começar a transformar a sua mente e você vai começar a ver como o irmão é abençoado. Eu que pensava errado dele. Porque a sua misericórdia vai começar a transformar os irmãos. Porque há frutos de misericórdia. Como o Senhor foi misericordioso com Pedro, foi lá, pegou a orelha. Pedro, de novo, Pedro, deixa essa orelha aí. E Pedro queria mostrar, viu? Eu falei que se tu fosse preso, eu estaria contigo. Ó, desembanhei a espada e cortei. Tadinho de Pedro. Achava ser alguma coisa, não sendo nada. E o Senhor Jesus precisou falar com ele novamente. E ele falou que ele o trairia. E assim que o Senhor foi preso, Pedro foi indagado. Conhece aquele homem? Não. Já negou. E você lembra que o Senhor olhou para Pedro, foi perguntado novamente, né? E Pedro negou. Pedro nega Jesus, capítulo 22, verso 54. Então prenderam-no e levaram e introduziu na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe, ele já começou a andar mais longe um pouquinho. Mas mesmo assim o seguia. Amém? Já é uma lição para nós, irmãos. Os irmãos podem até seguir de longe, mas aqueles que o Senhor chamou, os seguem. Você pode andar longe, muitas vezes no mundo, procurando coisas que não é do Senhor. Mas você sempre tem lá dentro de você que você é um escolhido de Deus. O Espírito Santo nunca se afastou de você. Por mais que você se afastou do Senhor, o Senhor nunca se afastou de você. E quando acenderam um fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entretanto, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitou o olho e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Tão pouco depois, vendo o outro, disse: também és tu dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem,
não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a negar ou a falar, cantou o galo. E agora, o Senhor vai olhar novamente para Pedro. E a palavra diz assim: então voltou-se o Senhor e fixou os seus olhos em Pedro. Rapaz, que olhar, né? Que olhar de misericórdia, irmãos. Talvez você e eu possa pensar que o Senhor estava olhando para Pedro e dizendo: está vendo? Eu te disse. Como nós somos teimosos, né? Às vezes nós estamos teimando por alguma coisa, vamos até o fim, até poder dizer: está vendo? Eu te disse. Mas o olhar do Senhor Jesus não é assim, irmãos. Apesar de todo o erro de Pedro, o olhar do Senhor Jesus foi um olhar de amor e de misericórdia. Irmãos, apesar de nós estamos errando com o Senhor Jesus, Ele volta o seu rosto para nós hoje e nos olha com um olhar de misericórdia. Por isso que nós estamos pregando a morte do Senhor. Porque o seu olhar é um olhar de misericórdia. Você errou com o Senhor, eu errei com o Senhor Senhor está nos olhando agora, mas não com um olhar julgador, com um olhar de misericórdia. Porque o seu olhar é um olhar de misericórdia. Pedro negou 3 vezes. E ele olha para Pedro com um olhar de misericórdia. Pedro viu o amor do Senhor no seu olhar. O Senhor fala para ele com o seu olhar: por isso que eu estou indo à cruz. Porque se deixar a obra nas mãos de Pedro, Pedro não ia conseguir. Mas Pedro passou por um treinamento. Veja, quando o Senhor chamou ele, o Senhor fitou os olhos nele e disse: tu és Simão, filho de João. Te chamarás Cefas, Pedro. E agora o Senhor fita novamente os olhos nele, dizendo que o Simão que há nele não dá conta de fazer a obra do Senhor, mas a obra é do Senhor. O Senhor olha para ele e novamente tem misericórdia com Pedro. Como o Senhor é misericordioso. Como precisamos pregar a misericórdia do Senhor. Não podemos deixar de pregar as misericórdias do Senhor. Por isso que Paulo diz: todas as vezes que comerdes e beberdes em meu nome, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você precisa anunciar a morte do Senhor, a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia prevalece sobre o juízo. Precisamos olhar para os irmãos com misericórdia, com paciência, com amor, considerando os irmãos superiores a nós. Olhar para o Júnior com paciência, amor, misericórdia e considerar ele superior a mim. Ele me olhar com paciência, amor, misericórdia e me considerar superior a ele. Esse é o antídoto para a divisão. Por que hoje o povo de Deus está dividido? Porque falta misericórdia, paciência e amor, e uns não consideram os outros superiores a si mesmo. Porque, irmãos, o diabo ele é muito sorrateiro. É só um irmão começar a receber alguma coisa de Deus que ele começa a inchar. E se não vier um irmão com um espetinho e espetar ele, chega a um ponto que o irmão se torna irrepreensível. E ninguém é irrepreensível. Quando um irmão se torna irrepreensível, então ele se torna um ditador. É só o que ele fala que é a verdade. E o Senhor precisa ensinar-nos que o Senhor é a verdade. A misericórdia dele. Precisamos olhar uns para os outros com paciência, amor, misericórdia e considerar-nos considerar os irmãos superiores a nós. Precisamos olhar para o mundo, para as pessoas do mundo com misericórdia e amor. Porque o Senhor é misericordioso. Tenha misericórdia daqueles que se aproximam de você e não tem o Senhor Jesus. Talvez se você começar a usar a misericórdia do Senhor com essas pessoas, a misericórdia vai começar a dar fruto. Porque a misericórdia dá fruto, irmão.
Considere os irmãos, ame os irmãos, use de misericórdia com os irmãos. Amém? Tenha misericórdia com as pessoas do mundo. E quando você olhar para si mesmo, lembre-se de Paulo. Quando ele diz, miserável homem que eu sou. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Verso 5. Verso 15, irmãos, perdão. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Era isso que Paulo achava de si mesmo. Paulo não se achava o maior dos apóstolos. Paulo se achava dos pecadores o principal. É isso que eu e você precisamos nos achar. Quando você olhar para um irmão, você tem que pensar, eu sou mais pecador que ele. Que daí a verdade de Deus vai começar a agir em você. O irmão Delcio disse que cada um de nós precisava usar uma camisa, né? E nessa camiseta deveria estar escrito, aprendiz. É como aquele carro de autoescola, né? Diz assim, autoescola, né? Mantenha a distância, ou cuidado, né? Assim deveríamos ser nós. Vou botar a camisa assim, cuidado comigo, que eu estou em um aprendizado ainda. Aí você olharia para mim já, assim somos nós. Nós deveríamos vestir essa camisa, cuidado, eu sou terrível. Estou em um aprendizado ainda. É assim que nós devemos nos considerar. A nós mesmos. E quando você vê um irmão, lembre-se que ele é superior a você, porque Cristo deu a vida dele pelo irmão. Por isso, o olhar do Senhor é um olhar de misericórdia. E precisamos aprender, irmãos, a sermos misericordiosos. Quando você estiver diante do tribunal de Cristo, está indo lá o Filipe. Né? O Senhor vai olhar o Filipe. Tu fosse um bom juiz, né, Filipe? O irmão não estava bom para ti, aquele outro irmão também não estava bom para ti. Né? Um irmão tossia na reunião, tu já queria, né? Dar uns tapinhas no irmão. Tu fosse bem, né? Então, com a mesma medida que tu mediu os outros, Filipe, agora eu vou te medir. É isso que se chama a misericórdia prevalece no juízo. Agora o Filipe se apresenta lá, perante o Senhor, e o Senhor diz, poxa Filipe, você foi misericordioso. Aquele irmãozinho lá te incomodava, mas tu usou da tua benignidade, foi compassivo, foi carinhoso, aturou o irmão, então por causa disso eu também vou te aturar. Porque tu fosse misericordioso, eu também serei misericordioso contigo. Isso é a misericórdia prevalecendo no juízo. Que nós possamos pregar a misericórdia de Deus, irmãos. Nunca deixando as verdades bíblicas. Não pense que isso vai omitir as verdades do nosso caminho. A misericórdia não é isso. A misericórdia é Cristo. Precisamos pregar que Cristo morreu e ressuscitou. É isso que é pregar a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Que o Senhor possa libertar as nossas mentes, irmãos. E nós possamos participar desse ato de misericórdia. E olhar, quando nós estivermos ingerindo os elementos, reconhecer que novamente o Senhor foi propício a nós. Novamente Ele perdoa os nossos pecados. Novamente Ele quer ter intimidade com você. Novamente Ele está dirigindo o olhar para mim e para você. E o seu olhar é um olhar de misericórdia. Amém?